O motivo que me traz à tribuna nesta tarde é relatar aqui um fato que tem trazido muita preocupação à comunidade escolar na cidade do Recife. Nós, em nossas fiscalizações diárias, nós estamos encontrando em todas as escolas notícias de diminuição do quadro dos terceirizados. É algo muito sério, porque a higiene, a limpeza das escolas depende do quadro dos terceirizados. Então, escolas que tinham 4 terceirizados na limpeza, já houve o aviso prévio de que terão a redução em 50%. Então, passarão a ter apenas 2 terceirizados trabalhando na limpeza, na manutenção. Se antes a situação já era precária, a situação tende a se agravar ainda mais. Então, nós vamos fazer um pedido de informações à Prefeitura para que o secretário de Educação explique o porquê da redução do quadro de terceirizados nas escolas públicas da cidade do Recife. Até mesmo porque tal fato não deveria ocorrer ante a importância da matéria. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência chame a atenção dos nobres colegas, inclusive o vereador Carlos Gueiros, que está dando costas aqui para a tribuna, desrespeitando o regimento desta casa. Mas ele não notou. Eu peço novamente que Vossa Excelência chame a atenção do público presente. Vereadores, vereador na tribuna. Tal fato representa risco para a integridade das crianças, nas creches, nas escolas. Então, se a Prefeitura aumentou o quadro recentemente dos comissionados, como pode se justificar a redução dos terceirizados nas escolas públicas da cidade do Recife? Simplesmente dar aviso prévio a esses trabalhadores que se dedicam no dia a dia a essas escolas, sem que haja nenhum planejamento de regularização da situação, é algo inaceitável. Eu estive na escola do Ibura na última quinta-feira. A escola do Ibura, não sei quem daqui conhece a escola do Ibura, é uma escola que não deveria sequer funcionar. A situação, vereador Antônio Luiz Neto, é de completa insensibilidade da Prefeitura com as crianças que estão lá. Eu fiz a medição pessoal da quantidade de lux com o luxímetro em cada uma das salas. O que é recomendável pela Organização Internacional do Trabalho e da Saúde é que uma criança, numa sala de aula, ela tenha pelo menos a luminosidade acima de 200 lux. Eu encontrei 35. 35. Isso significa que essas crianças irão adoecer por falta da iluminação adequada. Esta escola, que funciona na frente de uma avenida de alta passagem, ela, inclusive, a emissão de decibéis dos veículos que passam à frente tornam o dia na escola algo extremamente cansativo. Inclusive porque entre as salas não existe uma divisória completa, é meia parede. Se é meia parede, uma sala escuta a aula da outra. Não é por outro motivo, inclusive, que essa escola ela vem obtendo uma dificuldade enorme
no que se refere à Prova Brasil. Consequentemente, o IDEB da escola do Ibura é inferior ao da média da cidade do Recife, que já é uma das mais baixas do Brasil. Quando a gente se depara com uma escola dessa, inclusive que é um prédio alugado que o proprietário pediu o prédio, e a prefeitura até agora não tomou a providência de realocar a comunidade ou dizer para onde a escola vai. Eu, quando estive com a direção, inclusive, eu mencionei que aquilo era uma janela de oportunidade, porque ali jamais deveria funcionar uma escola. As condições são insalubres para os professores. Os professores vivem entre salas mofadas, salas quentes, salas mal iluminadas. Essa é a realidade das crianças que estão na escola do Ibura. Lembrando a cada um que a criança matriculada na rede municipal do Recife custa R$ 800 por mês aos cofres públicos. R$ 800 por mês aos cofres públicos. Não há nenhuma justificativa para, com tamanho investimento e tamanho esforço, as crianças sejam submetidas a graves violações de direitos humanos. Essas crianças irão crescer sem aprender e irão crescer adoecendo. Além do mais, ainda há a redução do quadro dos terceirizados que cuidam da precária higiene. Inclusive, quem já esteve nessa escola vai encontrar um terraço que funciona como se fosse cozinha. A merenda é dada em sala de aula. Tudo isso faz com que nós tenhamos um quadro completamente diferente do quadro da propaganda oficial. No quadro da propaganda oficial, tudo é uma maravilha. Inclusive, maravilhoso no quadro da propaganda oficial é o programa de robótica. Difícil é você ir a uma escola e encontrar o programa funcionando. Não encontra. Porque as salas de aula são incapazes de oferecer um ambiente propício à atividade da robótica. E lembrando que a prefeitura investiu 770 milhões de reais no programa de robótica. Eu escuto com atenção a vereadora Isabela de Roldão. Vereador André Regis, muito importante o assunto que Vossa Excelência traz nesta tarde. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que, enquanto eu tinha assento no Conselho Municipal de Educação, um dos pontos que a gente debatia naquele conselho, à época que existia paridade, era a importância de as escolas municipais passarem pelo mesmo critério de avaliação que as escolas particulares passam para poder funcionar. E a gente nunca conseguiu que a gestão assumisse a responsabilidade sobre, por exemplo, a questão da iluminação da sala, a questão da escola da sala de aula acessível, dos espaços acessíveis, do banheiro acessível. E a gente lá analisava e relatava processos de escolas particulares, mas a gente nunca conseguiu trazer essa discussão para as escolas municipais. E a gente compreendia que existia, logicamente, uma fragilidade das escolas do município, existem, né, essa fragilidade é real, mas que fazia-se necessário urgente que o Conselho Municipal de Educação, falar do meu lado aqui é cruel, né, vereador? Desculpa, né, que aí desconcentra total. E a gente fazia questão de ressaltar a necessidade de enfrentamento, de que a comissão de verificação verificasse também e fiscalizasse também as escolas municipais, para liberar ou não aquelas escolas. Haja visto que qualquer escola particular em Recife precisa passar pelo crivo de avaliação dessa comissão. Esse processo é instaurado dentro do Conselho Municipal, os conselheiros relatam esse processo, levam para o pleno, no pleno é discutido processo por processo, mas quando a gente se depara com as escolas municipais, a gente vê arbitrariedades e gravidades, como Vossa Excelência comprova a cada visita que faz, e essa questão precisa ser trazida para dentro do Conselho Municipal. E eu gostaria de deixar isso, como Vossa Excelência é presidente da Comissão de Educação, que Vossa Excelência atue de forma fervorosa junto ao Conselho Municipal de Educação,
para que efetivamente haja a mesma fiscalização que existe nas escolas privadas, exista nas escolas municipais. Porque não pode, é inadmissível que a gente tenha uma gestão que cobre do particular, mas que não faça dentro de casa. Então eu parabenizo Vossa Excelência pela grandiosa atuação na área da educação e deixo essa sugestão para que Vossa Excelência possa também provocar esse conselho, que um dia já foi paritário, possa provocar esse conselho para que haja uma efetiva participação deste conselho junto às escolas municipais. Obrigada. Vereadora Isabela de Roldão, eu agradeço vossa parte, devidamente incorporado ao nosso discurso. Agradeço também o testemunho do nosso trabalho e concordo plenamente com a sugestão. Inclusive, se houvesse qualquer fiscalização de corpo de bombeiros, as escolas não funcionariam. Difícil é você encontrar um extintor de incêndio na validade. Essa, inclusive, é uma demanda que nós estamos fazendo para uma outra escola que nós visitamos no mesmo dia, a escola da UR5, onde nós fizemos vários requerimentos. No passado, fiscalizamos, denunciamos e, de certa forma, alguns foram atendidos. Mas ainda no item segurança, ainda há muitos problemas relacionados a, por exemplo, problemas relacionados à entrada e saída das crianças, inclusive na área de entorno, muito precária do ponto de vista da segurança, mediante uma violência crescente do ponto de vista de drogas no entorno das escolas. Isso é essencial. Por isso é que nós, inclusive, temos aqui uma lei de responsabilidade escolar que impõe a necessidade, nosso projeto de lei de responsabilidade escolar impõe que a Prefeitura da cidade do Recife somente coloque para funcionar prédios que forem construídos devidamente para serem escolas. E não mais essa política atrasada e violadora dos direitos humanos, que são as casas alugadas. Casas que não têm a menor condição de abrigar uma criança. Aliás, uma família, muito menos abrigar conjuntos de 200 alunos e, inclusive, às vezes, um banheiro para cada 100 alunos. Eu escuto o vereador Felipe Francis Mar com atenção. Vereador André Regis, Vossa Excelência traz um tema importante para essa casa mais uma vez, mas escutando atentamente vosso discurso, coisa que sempre faço habitualmente, vejo que Vossa Excelência traz algumas repetições, né? São palavras repetidas, né? Assuntos que já foram discutidos nesta casa, né? E às vezes eu me pergunto também o que os correligionários de Vossa Excelência estão fazendo nas suas gestões do seu partido, né? Porque eu vim aqui, né, falar mal da gestão de Geraldo Júlio, gestão esta que em 2 anos e meio investiu mais em educação do que todas as gestões do PT juntas, diga-se de passagem, fez 7 creches escolas, 2 escolas, 1 creche, ou seja, uma gestão que tem índices históricos de investimento, que prioriza a educação, mas que pegou de fato uma educação arrasada, né? A gente está tentando melhorar. São 2 anos e meio de gestão, pegando o país numa crise econômica, né? Então, Vossa Excelência tem que ter muito cuidado nas palavras e também não deixar de avaliar a gestão do seu partido. Eu estava conversando aqui com o vereador Edmar Oliveira, que é pré-candidato a prefeito de Jabotão dos Guararapes, cidade esta que o prefeito é do seu partido, e já está no 2º ano de mandato, e uma creche não foi construída. Uma sequer. O governo de São Paulo, que também é do seu partido, tem índices alarmantes. Educação lá também não é prioridade. Então, Vossa Excelência, de fato, deve ser uma espécie de exceção ao seu partido. Mas antes de estar falando mal da gestão de Geraldo Júlio, veja o que foi construído, vamos pensar para frente. Vamos parar de ficar toda hora no mesmo assunto. A cidade do Recife quer ver o que foi construído, o que vai ser construído, o que o nosso governo está querendo crescer. Então, Vossa Excelência tem que acabar com esse tipo de coisa, parar de ser repetitivo e começar a ser mais direto. Vim aqui para estar falando coisas de fato que a população quer ouvir, não só coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, vereador? Vamos falar de coisa boa, viu? Obrigado.
Bem, Vereador, só para tentar lhe ajudar, seu tempo já concluiu, e eu queria ver se, dentro dos inscritos, alguém pode lhe ceder algum tempo. O próximo vereador inscrito, Luiz Eustáquio, Michele Colli, Isabela de Rodão. Tem todo o tempo, vereador André Regis, 15 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigado, vereadora. Está. Bem, em primeiro lugar, eu sugiro que o vereador Felipe Francis Maia se prepare para utilizar a tribuna desta casa para falar de um tema que ele não conhece. Vossa Excelência não conhece a rede municipal da cidade do Recife. Se Vossa Excelência anda e entra nas escolas públicas da cidade do Recife e Vossa Excelência não denuncia o que vê, é porque Vossa Excelência é omisso ou é conivente. Coisa que eu não sou. Ser repetitivo é necessário até que o problema seja resolvido. Trazer coisas boas é necessário quando as coisas boas acontecem. Misturar o que é bom com o ruim não é o recomendável quando o tema é da seriedade da educação que nós estamos tratando. Certa vez, eu estive na escola Casa Amarela. Vossa Excelência sabe onde é a escola Casa Amarela? Em Nova Descoberta. Tem um banner com a sua foto ao lado da escola. Tem um banner com a sua foto ao lado da escola. A escola, senhor vereador, ela jamais deveria funcionar enquanto uma escola. O local é impossível uma pessoa aprender naquelas condições. Apesar de toda a dedicação do corpo docente, nós encontramos lá condições que são insalubres. E Vossa Excelência, se não conhece a escola, na frente tem o anexo da escola, Casa Amarela, que fica de frente para o banner com a sua foto. O anexo fica embaixo de uma barreira, onde o esgoto desce por trás da escola, passando rente à porta da cozinha. As crianças têm 2 banheiros. As crianças de uma sala têm que passar por dentro da outra para poder ir ao banheiro, que não é adaptado. Eu já disse isso aqui. Resolveu, vereador? Não. Vossa Excelência acha que é suficiente dizer apenas uma vez, se o problema não resolveu? Nós tratamos, vereador, essa questão com seriedade, e não como questão partidária. Inclusive, se fosse para falar sobre municípios, quando a gestão do Jaboatão começou, o IDEB era inferior do Recife e hoje é maior. O que é que se justifica? O IDEB de Jaboatão ter passado o IDEB do Recife. Desconhecimento de Vossa Excelência, né? Dizer que índices alarmantes, quais são esses índices alarmantes em São Paulo? Vossa Excelência já entrou numa escola pública em São Paulo? O enfrentamento tem que ser feito com seriedade. O enfrentamento não deve ser na tentativa de desqualificar o oponente. Vamos tentar desqualificar o nosso trabalho? Vossa Excelência pode abrir aí, na frente do seu computador, no seu smartphone, digite andreregis.com.br, raio-x das escolas. Escolha aleatoriamente uma escola e veja o que é um trabalho sério de fiscalização intensa da rede. Esse trabalho, inclusive, tem produzido frutos. Porque quando a gente fiscaliza, quando a gente denuncia, o Ministério Público toma ciência, porque os requerimentos que são aprovados aqui vão para o Ministério Público, vão também para o secretário de Educação, e que tem que tomar, muitas vezes, providências, porque senão podem ser responsabilizados criminalmente. Escolas já foram fechadas pela fiscalização que nós realizamos. Como, por exemplo, a Escola Lojistas do Recife, que, inclusive, quando nós discutimos aqui, vereador Osmar Ricardo, a gestão disse que ia reformar a escola. Foi pelo caminho do fechamento. Inclusive, havia sido
aqui do vereador Marco Aurélio, compromisso da gestão, inclusive isso foi para todos pela televisão, porque inclusive essa escola, por conta das nossas denúncias, terminaram em programa policial do jornalista Cardinô. Uma escola, vereador Felipe Francismar, cujo banheiro não tinha descargas, sequer havia tubulação para a rede de esgotos. As crianças faziam fezes, faziam suas necessidades fisiológicas no chão sujo. Aquilo é criminoso. Uma rede que custa R$800 por mês. Eu estive antes na escola Lula Cardoso Aires, lá no Jordão. Não sei se Vossa Excelência conhece. Aliás, qual é a escola que Vossa Excelência conhece? Para que a gente possa discutir os problemas reais dela. Vossa Excelência conhece na sua área de votação a escola Deus é Amor? Como é que Vossa Excelência permite que aquela escola funcione daquela forma? É difícil. É difícil ficar dessa forma. A questão, vereador, é que a gente tem que levar esse debate a sério. Esse debate não deve ser um debate que vocês devem fugir tentando desqualificar o adversário ou tentar partidarizar. É inaceitável que o tempo passe e a rede municipal da cidade do Recife continue sendo a mesma, violadora de direitos humanos. O líder, que eu vou dar a parte, certa vez aqui já também foi na mesma linha, e todas as vezes procura ressaltar o valor do programa de robótica. Eu fiz um levantamento de quais escolas o programa está funcionando. E eu pergunto até ao líder, qual é a escola, líder, que o programa está funcionando de fato, onde os professores estão utilizando o equipamento, onde todos já foram treinados, onde a empresa que vendeu já tenha mandado os seus técnicos para a instrução dos professores em todos os itens que foram recomendados. Inclusive, é comum, a gente chega numa escola, aí está lá a mesa com as mesas da Positivo, os programas todos parados, porque falta instalação. Às vezes se chega, se coloca lá e a rede elétrica não permite, porque a rede é monofásica, não se pode ligar. E isso faz com que a rede não funcione. São 17 programas que a prefeitura tem em curso, vereador Jairo Brito, na área da educação. Quantos desses funcionam devidamente? Quantas escolas na rede municipal elas admitem que os programas sejam efetivados todos simultaneamente? Lembrem que também o prefeito Geraldo Júlio, ele prometeu, vereador Francismar, uma rede integral. Quantas escolas em tempo integral nós temos hoje? Quantas escolas estão os seus prédios no cronograma? Essa é a rede falida que nós temos que combater. Eu escuto com atenção o líder Gilberto Alves. Vereador André Regis, Vossa Excelência, mais uma vez, volta à tribuna, e um tema que todos nós temos muito interesse, mas eu vejo com preocupação algumas colocações de Vossa Excelência. Primeiro, eu gostaria de dizer, Vossa Excelência, que não é de bom tom a gente imaginar somente eu, aquela música que fala só somente eu, sei e conheço das coisas do Recife, especificamente somente eu conheço dos problemas da gestão ou dos problemas da escola pública. Vossa Excelência vem há 2 anos e meio fazendo trabalho, e um trabalho que todos nós respeitamos e acho que é um excelente trabalho. Qualquer pessoa, vereador, que fizesse 2 anos e meio
também esse trabalho, talvez tivesse as minúcias, os detalhes sobre algum outro aspecto das escolas que Vossa Excelência traz a essa tribuna, a essa casa. Mas não é de bom tom que Vossa Excelência desmereça as intervenções dos seus colegas, imaginando que talvez um ou outro também não tenha um nível de consciência e de entendimento do que é uma escola pública no nosso país, do que é uma escola pública no nosso estado, nos nossos municípios. Vossa Excelência às vezes parece que vive no mundo da lua. Fala de uma escola que todos nós evidentemente queremos e buscamos e lutamos por ela. Esse é o objetivo não só dos colegas vereadores que aqui estão, mas esse é o objetivo inclusive dessa gestão, quando o colega Felipe Francismar aqui se reportava a 127 milhões de investimentos em 2 anos, e que isso remonta a mais investimento que foi feito nos últimos 12 anos da gestão desse município. Isso é um dado objetivo de um compromisso que essa gestão tem de modificar um quadro que ainda é ruim, que ainda é perverso, que ainda incomoda todos, inclusive incomoda o prefeito, incomoda o secretário da Educação, incomoda qualquer pessoa nessa cidade. Agora, Vossa Excelência não pode ficar falando dessa tribuna, e isso talvez incomode um pouco, porque Vossa Excelência é uma pessoa que viaja o mundo e conhece outras realidades. Eu me lembro de uma ocasião em que Vossa Excelência estava se reportando a uma viagem que Vossa Excelência fez, e foi à Finlândia, e a Finlândia tem um nível de educação pública de qualidade, que é um absurdo, que aqui no Recife não tem uma escola igual à Finlândia. É isso, vereador. Nesses 2 anos e meio, para ser franco e sincero, eu não me recordo de ter visto uma única proposta factível, objetiva, de Vossa Excelência em relação à gestão pública da educação, que a gente pudesse discutir e que a gente pudesse aproveitar a sua gestão. Não estou falando aqui de você, Vossa Excelência, trazer, por exemplo, um substitutivo a um projeto de lei que falava do plano de educação, e que inclusive não foi nem reconhecido pela bancada de Vossa Excelência. Teve apenas 3 ou 4 vereadores que votaram a favor. E na verdade, se você pegar aquele substitutivo, não está ali uma mistura do que seria um código de obra para uma escola. Não é esse o debate que eu acho que a gente tem que fazer aqui. Tá? Ao mesmo tempo que eu gosto... Senhor presidente, eu pediria que Vossa Excelência avisasse ao orador que ele já passou os 3 minutos para eu ter tempo para responder. Eu vejo que Vossa Excelência tem muita dificuldade do contraditório, parece que incomoda muito. Não, eu quero responder Vossa Excelência. Escuta um colega, eu quero que aí já não consegue escutar o colega, aí já fica incomodado. A gente tenta responder algumas coisas, parece que Vossa Excelência se incomoda. Também não tem problema não, vereador. Não tem problema não. A gente vai estar aqui sempre pronto. Vereador. Eu faço parte como suplente da Comissão de Educação. Nunca fui convidado pela Comissão de Educação para fazer um debate acerca de algo que fosse objetivo em relação a esses problemas. Nunca fui. E na oportunidade que a gente tem de discutir no plenário, Vossa Excelência tem costume de deixar até o final do tempo para que a gente não possa estabelecer o contraditório. É uma pena, mas quer dizer, Vossa Excelência, que vai sempre contar com esta bancada, vai sempre contar com este vereador que vos fala, para que a gente possa realmente, com tranquilidade, com serenidade, discutir os problemas e encontrar soluções e meios adequados ao problema do povo e da cidade do Recife. Obrigado. Em primeiro lugar, vereador Gilberto Alves, eu não afirmei que somente eu conheço. Eu afirmei que o vereador Felipe Francismar não conhece. É muito diferente. É muito diferente. Conhecer, se eu dissesse todos aqui ninguém conhece, é uma coisa. Dizer que o vereador não conhece é outra coisa. Eu tenho certeza que ele não conhece a escola lá, Casa Amarela, porque se ele conhecesse, ele não deixaria a escola funcionar daquela forma. E ele pode até ele pode vir aqui e dizer, relatar qual é uma escola que ele conhece e falar como é que ele conhece. Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala sobre os 27 milhões, que foram mais do que os 12 anos do PT, em valores 127 milhões, em valores absolutos, Vossa Excelência deveria fazer a atualização em relação ao desconto da inflação e do aumento da receita, porque se Vossa Excelência fizesse isso, Vossa Excelência iria encontrar que em termos percentuais isso jamais ocorreu. Aí é elementar, não é? Eu acho que qualquer aluno do vereador Jairo Brito que estudasse um pouco de matemática faria a devida atualização. No que se refere às minhas viagens à Finlândia e a outros países em busca de padrões
onde eu possa, inclusive, apresentar para a cidade, em termos de experiências, Vossa Excelência também incorre no erro absurdo. Jamais eu disse que nós poderíamos ter uma escola do padrão da Finlândia. Jamais eu disse isso. Então, Vossa Excelência procura desfocar. Agora, é lamentável que Vossa Excelência procure um debate tão rasteiro de um tema tão importante. Quanto a propostas, eu aqui já propus PPP, apresentei uma lei de responsabilidade escolar, apresentei um substitutivo, inclusive, que o seu vice-líder aprovou no âmbito da Comissão de Educação, inclusive rejeitando o substitutivo, rejeitando o Plano Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Recife. Inclusive, senhor presidente, para concluir, o Plano Municipal da Educação da cidade do Recife não foi lido pelo prefeito. Um plano que foi copiado e colado, inclusive que nós denunciamos aqui, porque sugere que nos próximos 10 anos a cidade do Recife vai fazer parcerias... Só para lhe ajudar. Quem é que vai ser o próximo, senhor presidente? É o vereador Eurico Freire. E, presidente, dada a importância do tema para a nossa cidade, eu concedo 5 minutos do meu tempo ao vereador. Pronto, o vereador tem 5 minutos para, se quiser, escutar o vereador Jairo Brito e concluir. Escutarei. Então, obrigado, vereador Eurico Freire. Para concluir, o Plano Municipal de Educação que Vossa Excelência liderou aqui a aprovação, quem daqui dos vereadores teve a oportunidade de ler, de ter lido? Ninguém, inclusive o meu próprio substitutivo foi submetido à apreciação sem que a casa tivesse tido a oportunidade de ler, já que eu protocolei ao meio-dia e às 15 horas ele estava em votação. É esse o nível de debate sobre educação que o governo propõe. Quanto a dizer que eu vivo no mundo da lua, eu vivo no mundo da realidade, vereador. O mundo da realidade é o mundo das escolas públicas municipais, que é incapaz de educar uma criança devidamente, porque faltam as condições. Vossa Excelência tem quantos filhos matriculados na rede municipal de educação? Qual seria a escola que Vossa Excelência recomendaria para a matrícula de um filho seu? Qual? Qual é, Vossa Excelência, poderia dizer, qual é a escola que Vossa Excelência conhece, já que Vossa Excelência desconhece as escolas, que o programa do Lego está funcionando? Uma só. É difícil travar um debate quando antigamente se calavam. Agora vem para o confronto sem se preparar. Preparem-se. Venham munidos de informações, mas informações corretas. Vamos travar aqui um debate para o futuro dessa cidade. Eu encontrei na frente de escolas, como a Lula Cardoso Aires, mães que estavam levando seus filhos para as escolas particulares e perguntada quanto custa a escola do filho, menos de R$200. Na rua da escola Lula Cardoso Aires. Ora, como é que se justifica? A escola privada, R$200. A mãe prefere botar na escola privada. A escola pública, R$800. Prefere a escola privada. Como é que é isso? Aqui o debate tem 3 dimensões. A dimensão financeira, que é um problema. A dimensão do passivo histórico. E a terceira dimensão, que é de mentalidade. A mentalidade da atual gestão na educação e dos representantes agora do prefeito na casa, ela não irá conduzir a uma ruptura capaz de fazer com que a criança aprenda. Essa é que é a realidade. Vossa Excelência defendeu o Plano Municipal de Educação, que propõe que uma criança seja alfabetizada no 3º ano do ensino fundamental, quando na escola o líder, Gilberto Alves, que quando na escola privada é no 1º ano.
Porque na escola privada é no primeiro ano do ensino fundamental que uma criança deve estar alfabetizada. E na escola pública no terceiro ano. O que uma criança vai fazer 3 anos na escola sem poder aprender? Eu escuto o vereador Jairo Brito e lamento o tempo ter sido tão curto, vereador. Obrigado, vereador André Regis. Eu vou ser rápido. Veja, é preciso a gente discutir esse debate que Vossa Excelência está trazendo agora com o retorno, viu, vereador Gilberto Alves, vereador Francismar? Realmente, esse que é o grande debate que tem que ser travado aqui. Isso é importante para que a gente e a população tenha conhecimento. Vossa Excelência colocou aí que o projeto do Lego não está funcionando, tem algumas instalações da robótica, do projeto de robótica não está funcionando. Então é importante que os representantes do governo, numa próxima semana, tragam esses resultados. Está funcionando ali, não está ali? Quanto por cento foi do investido que está funcionando? Esse que é o debate que a gente precisa travar aqui. Não ficar, investiu não sei quantos milhões na frente do PT. Sim. Onde foi investido isso? Eu sei que Vossa Excelência falou no passivo histórico. O PT também pegou um passivo histórico. Né? Não tinha nenhum de professores se reunir. Fez o Paulo Freire ali na Madalena. É isso que precisa discutir. Para poder ter um discurso que leve a um denominador comum e traga realmente soluções para o problema da educação na cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo a vossa parte. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eurico Freire. E lembro ao líder do governo, ao secretário daqui da tribuna, que é injustificável a redução drástica do número de terceirizados nas escolas públicas municipais. A cada dia os problemas vão se agravando. Essa crise, ela não deve ser responsável pela piora das condições nas escolas públicas do município, que diminuem os gastos com os servidores, com os comissionados, mas não com aqueles que cuidam do dia a dia das escolas, que já são, lamentavelmente, espaços violadores dos direitos humanos dessas crianças, que certamente terão muita dificuldade de, na fase adulta, encontrar um emprego, porque quem não é educado da forma adequada terá muita dificuldade no mundo do porvir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, foi citado pelo orador da tribuna. Pois não, vereador. Vossa Excelência tem 3 minutos. Primeiramente, eu queria dizer ao vereador que estava na tribuna que eu, em nenhum momento no discurso dele, falei que o que ele disse era mentira ou era verdade, né? Eu toquei em outros pontos que ele não aceita quando tocam, né? Que os pontos têm que ser o que ele fala, né? Não pode ser, ele não aceita o contraditório. Eu acho que o vereador não nasceu para viver em democracia. Nasceu para viver em outro país. Mas eu queria dizer também ao vereador que eu acho que ele nunca foi nomeado para cargo de assessor meu, né? Porque ele sabe se eu visitei escola, se eu não visitei. Eu acho que ele é vereador, né? Se o cara saber se eu visitei escolas que eu conheço, os hospitais, as creches, né? Eu acho que o vereador tem que ter respeito aos colegas. Vossa Excelência não me conhece, não sabe por onde eu ando. Aliás, ando muito mais nas comunidades do que Vossa Excelência, que vive muitas vezes no seu gabinete, eu vivo na rua. Então, Vossa Excelência tem que ter respeito, o mesmo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu quero que Vossa Excelência tenha a mim. E em nenhum momento eu lhe disse que assim Vossa Excelência estava mentindo, em nenhum momento eu descredenciei as informações que Vossa Excelência disse aqui na tribuna. Eu apenas fiz o contraditório. Essa casa é a casa do contraditório. Se Vossa Excelência não tem preparo psicológico para aceitar o contraditório, o seu lugar não é aqui, vereador. Pronto, vereador, vereador Eurico Freire. Senhor presidente, eu fui citado e ele ficou, inclusive, dirigindo a mim. Isso não é ser citado, não, senhor presidente? Não foi citado. O vereador não foi citado, mas o vereador se dirigiu diretamente ao vereador. Concordo. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu não sei por onde Vossa Excelência anda. Eu sei que se Vossa Excelência anda, foi esse o meu argumento, pelas comunidades onde as escolas estão localizadas, e Vossa Excelência é incapaz de apresentar uma única escola
que seja da referência que Vossa Excelência defende, é porque é lógico que eu vou inferir que Vossa Excelência não conhece as escolas. Quanto à democracia, o contraditório não é ir para o argumento ad hominem. Vossa Excelência, quando eu estava na tribuna, Vossa Excelência não disse que não houve redução. Vossa Excelência não disse que as escolas eram boas, que as escolas não estavam localizadas em locais indevidos. Vossa Excelência não disse que o programa de Lego está sendo bem trabalhado. Vossa Excelência somente disse que eu era repetitivo, que estava repetindo e que aquilo era o discurso de... Isso, na verdade, não é contraditório. Então, se Vossa Excelência, que eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque eu posso inferir, e Vossa Excelência pode dizer que eu estou errado, não apenas falando, mas apresentando quais são as escolas que Vossa Excelência conhece e que Vossa Excelência teria. Inclusive, Vossa Excelência é pai, pretensão de colocar o seu filho na escola pública. Qual seria essa escola? Qual seria essa escola? Não é isso, vereador. Quando eu estiver na tribuna e Vossa Excelência quiser ir para o confronto, vá. Agora, não venha com discurso ad hominem, porque se Vossa Excelência vier, vai perder. Vai perder. Porque ali o debate deve ser no campo das ideias. E não no debate de que eu estou sendo repetitivo, que eu traga novas... Se Vossa Excelência não tem o que acrescentar, é melhor não falar. Esse é que é o fato, senhor presidente. Muito obrigado. Também, por último, já que eu tenho 45 segundos, democracia é algo que a gente precisa exercitar com um propósito, de defender aqueles que são vulneráveis, as vítimas. Temos 94 mil crianças que, quando vão para as escolas diariamente, vão para sofrer com o calor, com a falta de ventilação. Isso é inaceitável e injustificável para R$800 por mês por cada uma dessas crianças. E isso, por exemplo, na gestão do Antônio Luiz Neto, quando era gestor, isso não acontecia, porque as escolas eram feitas para serem escolas e não casas alugadas como são hoje. Muito obrigado.